Paulinho finalmente de volta e tomara que a lei do ex não funcione nesse final de semana. Fala família Palmeiras, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Tá começando mais um Bom Dia Jota. Para quem é novo no canal, Bom Dia Jota é um vídeo onde eu te conto tudo que você precisa saber em dia de jogo do Palmeiras, beleza? Hoje o Palmeiras enfrenta o Santos, jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes do vídeo começar, se inscreva no canal, rumo a 200 inscritos, falta muito pouco, me ajuda nessa aí, beleza? Quando você for se inscrever, já deixa seu like e compartilhe esse vídeo se fizer sentido para você também, tá bom? Bom, família, hoje o Palmeiras recebe o Santos, né, no Allianz Parque, e com uma volta importante, finalmente a volta do Paulinho. Paulinho, a gente recebeu essa notícia ontem no meio da tarde, de que o Paulinho está relacionado para o jogo contra o Santos. O Paulinho, para quem não sabe, não joga desde o jogo contra o Chelsea naquele Mundial de Clubes, então é muito importante a volta dele, principalmente agora que o Vitor Roque vai passar por cirurgia, na verdade passou, né? Passou ontem também por cirurgia, então ele vai voltar só depois da Copa do Mundo. Então essa volta do Paulinho é muito importante para o Palmeiras, porque como eu falei no vídeo para vocês ontem, no vídeo do calendário, né, que a gente vai ter no mês de maio, vai ter um mês pesado para a gente, principalmente de jogos importantes. Então a volta dele é muito importante para o Palmeiras. Mas vamos lá, o que espera desse jogo, né? Vamos lá. Primeiro, o Palmeiras vem do empate, né, contra o Cerro Porteño. Não foi um resultado bom para o Palmeiras, dadas as circunstâncias do jogo, principalmente do adversário, né? A gente pode falar, pô, mas empatar fora de casa na Libertadores é difícil, realmente é difícil, né? Não é muito fácil. Mas das circunstâncias do jogo, do elenco que o Palmeiras tem, não era para ter tomado empate. Mas a gente preza muito pelo desempenho, né? E eu acho que talvez esse gol que o Palmeiras tomou possa ter sido bom para o Palmeiras, para a gente dar uma acordada, né? Quem sabe no jogo de hoje contra o Santos a gente não melhore o nosso desempenho, que para mim é o fundamental. Os 3 pontos são fundamentais também, mas o desempenho precisa dar uma melhorada, porque para a gente não sofrer como a gente sofreu no último jogo, né? A minha tese é que tipo, os 3 pontos são os mais importantes mesmo, só que com desempenho bom também você consegue manter o adversário encurralado, né? O Palmeiras sempre buscando mais gols, acho que é isso que a torcida do Palmeiras está querendo ver. Às vezes não é nem só desempenho, é mostrar serviço e querendo o resultado, né? O Palmeiras faz 1-0 e abdica do resultado. Então eu espero que hoje no Allianz Parque o Palmeiras faça um jogo desse, um jogo onde a gente vai enfrentar, por mais que seja um clássico, é um time que não vem numa fase boa, né? O Santos está na zona de rebaixamento, vem de alguns jogos sem vencer e tem uma turbulência externa, até interna. O Neymar provavelmente não vai jogar também. Então é um jogo para o Palmeiras se impor, principalmente dentro de casa, porque é líder do campeonato e tem tudo para se manter. Claro, vai se manter na liderança pela distância de pontos do Flamengo, mas é bom, como eu falei no vídeo de ontem, fazer um resultado hoje contra o Santos é fundamental para a gente seguir nessa toada do 100% jogando em casa. O Palmeiras é o único time nesse Campeonato Brasileiro que está 100% em casa, então é muito bom se manter, porque, cara, se você parar para pensar, a gente está no mês de maio. O Brasileirão começou em janeiro. Cara, é muito tempo e não tomando nenhum empate em casa, é só vitória. Então que se mantenha assim, seja muito bem. Mas o que esperar do porco? Bom, vamos lá. Com esse empate que o Palmeiras teve, a gente tem a volta do Murilo também. Bom, mas o que esperar do porco, né? O Palmeiras, o Murilo, né? O Murilo jogou na quarta-feira pela Libertadores, mas ele volta no Brasileiro porque ele teve suspensão, né? Foi expulso contra o Atlético Paranaense, cumpriu a suspensão dele contra o Atlético Paranaense desculpa, contra o Bragantino no último domingo. Então ele volta como no time titular. O provável Palmeiras deve ser Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur na lateral esquerda, que o Arthur tá jogando muita bola, né, pessoal? O Arthur caiu como uma luva no time do Palmeiras, principalmente depois dessa lesão do Piquerez. Então a gente tem um lateral à altura, principalmente reserva quando o Piquerez voltar, ou vai disputar posição com ele. Mas vamos voltar à escalação. Então, Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e John Arias, e na frente Flaco Lopes e Ramon Souza. O grande destaque do Palmeiras é a volta do Paulinho, espero que ele retorne nesse jogo. Não acredito que ele vai entrar como titular não, desculpa, entrar durante o jogo, principalmente se o jogo não estiver vencido pelo Palmeiras. Por exemplo, se o Palmeiras estiver vencendo por 2-0, o jogo estiver controlado, beleza, acho que é tranquilo ele entrar, mas caso contrário, se ele não tiver 100%, eu não sei se é uma boa
um bom jogo para ele entrar por ter sido um clássico, né, a gente sabe, como eu falei, por mais que o Santos não esteja bem, é um clássico, então é bem complicado. E acredito que o Palmeiras, tenha tudo para vencer o Santos hoje, mas clássico é clássico, né, não tem jeito. Então esse é o provável Palmeiras, o Palmeiras com o time titular, sem Paulinho não, desculpa, sem ó, finalmente, hein, sem Vitor Roque, sem o Piquerez, né, com a lesão na no tornozelo, e o Alan tá pendurado no time do Palmeiras, beleza? Então o Palmeiras completamente tá com seu elenco recheado aí, claro, com essas ausências por lesão, mas, acredito que seja muito mais time do que o Santos. Então bora falar do peixe, né, falar do outro time, do Santos, o time que a gente enfrenta hoje. O Santos está na 17ª posição com 14 pontos. Ele empatou com o seu último jogo contra o São Lourenço, né, na Sul-Americana, e empatou também contra o Bahia, né, abriu 2-0. Acho que esse jogo, se o santista tivesse fechado um acordo, vai empatar com o Bahia fora, talvez ele teria fechado, mas não nessa história que foi o jogo, né. Mas enfim, aí eles empataram com o São Lourenço também, o São Lourenço acabou abrindo o placar e tomou um empate. Porém, o Santos tem um jogo muito difícil, né, difícil assim pelas circunstâncias. O Santos tem 2 pontos, né. O Palmeiras, esqueci de falar do Palmeiras, desculpa. O Palmeiras também vai enfrentar o Sport Cristal, então também tem um compromisso muito difícil no meio de semana. Então vamos ver como vai ser o Palmeiras, como ele vai lidar com isso, com o brasileiro e com a Libertadores também, né. Então vamos voltar para o Santos. O Santos ele vai pegar o Recoleta na terça-feira, né. Porém, a Libertadores é diferente da Sul-Americana. A Sul-Americana você só se classifica um, e o Santos está com 2 pontos na Sul-Americana só. E o Palmeiras, né, tá em segundo lugar, pode se classificar em segundo, não tem problema nenhum. E o Santos está se perigando lá dentro, né. Enfim, e tanto que eu acho que provavelmente o Neymar não vai jogar esse jogo, preservado para o jogo contra o Recoleta, também aquela palhaçada do gramado sintético, que eles não gostam de jogar no gramado sintético. Porém, conhecendo o Cuca, né, foi nosso treinador do nosso título brasileiro de 2016, ele é cheio de mistérios, né, então provavelmente ele vai colocar o Neymar no banco, mas duvido muito que o Neymar vai jogar, por todos esses motivos que eu falei. E os caras têm uma volta importante do Zé Rafael, né, tá voltando de contusão também. E o que eu falei pra vocês sobre a lei do ex, né, a gente do lado de lá, né, tem o Rony, tem o Zé Rafael, tem o Mike, tem o Gabriel Menino. Gabriel Menino, se eu não me engano, tá machucado, provavelmente não vai jogar também. E, enfim, o time do Santos eu não acho um time tão ruim assim como o pessoal fala, tá. Só acho que é um time meio azarado em algumas circunstâncias, mas é um time chato de se jogar, como eu falei, é um clássico. E o que esperar do Santos é um time mais defensivo do que ofensivo, porém é um time que precisa ter uma atenção, porque o Roleiser também é um bom jogador do time dos caras. Enfim, né? Que a lei do ex não funciona para o outro lado, funciona pra gente, que o Felipe Anderson vai jogar, provavelmente vai acabar entrando no segundo tempo, no decorrer da partida, beleza? Bom, Jota, e quem apita o jogo hoje? Quem vai apitar o jogo hoje vai ser Rafael Claus, esse cidadão que tá aparecendo na sua tela, você conhece ele muito bem, o palmeirense, né, como todo mundo fala, o Rafael Claus, que desde que o Rafinha abriu a boca falando que ele era palmeirense, só fudeu o Palmeiras em todos os jogos. Mas ele é um bom árbitro, né, o melhor árbitro que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E, enfim, né, tem uma média de 5 cartões por jogo e apitou alguns jogos do Palmeiras, né, principalmente nesse ano. Apitou aquele Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, onde ele deu um pênalti pro Corinthians, que eu tenho minhas dúvidas, mas tudo bem, né. E o Palmeiras acabou vencendo, então esse foi o último jogo que o Klaus apitou do Palmeiras, nesse ano, né. E ele tem alguns jogos marcantes, por exemplo, o 5-0, né, contra o São Paulo, o 4-0 em cima do próprio São Paulo na final do Campeonato Paulista também, 2022. Então, e também tem aquele jogo contra o Santos, né, o último duelo entre Palmeiras e Santos pelo Brasileirão foi ele que apitou, lá na Vila Belmiro, não dando aquele pênalti em cima do Maurício, mas tudo bem, né. Seguimos, seguimos, seguimos. Bom, o jogo hoje vai passar no Premiere e no Sport TV, às 18h30. Você que não for para o Allianz Parque pode acompanhar o jogo pelo Premiere e pelo Sport TV, tudo bem? Bom, esse foi o Bom Dia Jota de hoje. Só recapitulando, espero um Palmeiras mais ofensivo. A volta do Paulinho é muito importante para o Palmeiras e o Murilo também volta. Ah, então também teremos o Abel Ferreira cumprindo suspensão do STJD até hoje. Provavelmente deve voltar contra o Cruzeiro na semana que vem, beleza? O Santos tem a volta do Zé, provável volta do Zé Rafael. O Gabigol deve jogar como time titular e sem Neymar, provavelmente também, beleza? Esse foi o Bom Dia Jota de hoje. Esse foi o Bom Dia Jota de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Voltaremos mais tarde com o pós-jogo.
e compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Ah, e também comenta aí o que você espera tanto do Palmeiras como do Santos, o que esperar do jogo de hoje, tá bom? Um excelente sábado para todo mundo, um excelente começo de final de semana para você e tamo junto.